E eu quero trazer aqui para vocês também algumas, não é dicas, não quero usar a palavra dicas, mas algumas ideias de como vocês podem começar uma consulta, os tipos de perguntas que eu acho importante que vocês devem fazer para conseguir bater o diagnóstico ali da orla pupilar interna, tá bom? Então vamos lá, gente. Deixa eu abrir aqui primeiro compartilhar minha tela, deixa eu abrir meu PowerPoint para vocês. Vamos lá, aqui, vamos lá. Eu botar em tela cheia aqui. Pronto, todo mundo está vendo a minha tela, imagino, né? O título é As 5 OPI oligoflorais de personalidade. Esse é o título. Eu vou começar com essa lâmina hoje, porque eu não me lembro agora se vocês já perguntaram, se não perguntaram. Acredito que perguntaram, e eu que devo ter me esquecido da minha resposta. Muitas pessoas falam o seguinte: nossa, Renara, minha orla pupilar interna é uma 2, mas meu comportamento é de 1, ou vice-versa, ou minha OPI é 1 e meu comportamento é de 4, ou minha OPI é 4 e meu comportamento é de 3. Muito comum essa fala, né? E isso gera muitas dúvidas nas pessoas. Mas como? Se a minha OPI é uma e meu comportamento é outro, ou a minha manifestação de sintomas é outra? É uma das perguntas que pelo menos eu mais recebo. Recebo via Instagram, recebo via canal de YouTube, em aulas, em grupos de WhatsApp. Tá? E vou tentar trazer um pouco do porquê isso pode acontecer. Tá legal? Então vamos ver aqui a tela e depois eu vou explicando para vocês em cima disso, né? Olha que interessante. Existem algumas indicações que podem ajudar a identificar o tipo de caráter básico, tá? Então assim, ó, além de vocês identificarem na íris a OPI da pessoa, tá? Existem algumas técnicas, algumas dicas que você pode questionar o seu paciente para ver se vai ao encontro da OPI dele, tá bom? E as dicas são essas. Olha que interessante. Vê-se claramente o tipo básico de temperamento nas crianças pequenas. Lembrar como era o nosso comportamento como quando crianças poderá nos dar pistas da nossa verdadeira essência. Olhamos para a infância, porque um dos 5 tipos de caráter será aquele com que nascemos. Então, quando você... Deixa eu trocar de PowerPoint, que eu acho que eu vou... Aqui vai ser mais rápido, ó. Vou começar por aqui, pelo fim da aula, tá bom? Ó. Depois eu volto para o primeiro slide. Muitas vezes não iremos identificar as características de personalidade compatíveis com a OPI que analisamos. Foi o que eu estava no slide errado, tá bom? Foi o que eu falei agora há pouco, né? Então, muitas vezes você vai ver, é uma OPI 2, mas o comportamento é de 1, ou é uma 1 e o comportamento é de 3. Por que que isso pode acontecer? Por que que isso pode acontecer? Esse é um dos motivos, ó. Situações crônicas, estados emocionais que desenvolvemos ao longo do tempo, que tornaram-se habituais e são capazes de mascarar nosso verdadeiro temperamento. Assumimos um novo comportamento, compatível com nossas experiências de vida. Normalmente surge a partir de uma imposição da vida. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você quer realmente validar, tirar a prova real se a pessoa, se você olhou a OPI1, quando você quer tirar realmente a prova real se a pessoa é uma OPI1, você deve perguntar para ela isso aqui. Isso daqui, ó. Como era o seu temperamento quando crianças? Tá? Porque quando nós somos crianças, nós somos virgem do que o mundo está nos oferecendo, né? Então nós costumamos manifestar a nossa verdadeira essência. Então, lembrar, perguntar como é que era a sua relação com seus amiguinhos, como é que era a relação com seus pais, era uma relação de impaciência, você sempre teve a mania, né, de deixar tudo organizadinho, numa rotina, você variava muito de ideias, de pensamentos, era mais ansioso, menos ansioso. Então, procurar, né, por isso que a anamnese é importante, procurar avaliar como a pessoa, como era o temperamento dela na fase infantil, é algo que normalmente vai ao encontro da OPI dela. Tá bom? Ao mesmo tempo, toda vez que nós adoecemos, toda vez que estamos, né, quando estamos doentes, nos comportamos de modo muito próximo ao de nosso temperamento verdadeiro, já que não temos energia para representar um papel, tá? Então, assim, uma das maneiras de checar a OPI que você viu na íris com a OPI da pessoa é sempre levar para o questionamento sobre como ela era quando criança e sobre como ela é quando ela adoece. Porque é possível que nos outros momentos da vida dela, no dia a dia, ela assuma papéis, quase como se fosse uma atriz ou um ator. Por que que a gente assume? Porque a vida nos molda, né? Nós estamos o tempo todo sendo moldados pela vida.
por nossos pais, pelos nossos irmãos, pelo colégio, pela escola, pelos nossos professores, pela igreja, pelos pastores, pelos padres, né? Pelos namorados, namoradas, maridos, esposas, companheiros, amigos, né? Nós estamos o tempo todo sendo moldados, e pode ser que nesse processo de moldagem, a nossa, não vou dizer a nossa personalidade, mas a forma com que nós reagimos também mude. E olha que interessante, né? Situações crônicas, estados emocionais que desenvolvemos ao longo do tempo, que tornaram-se habituais e são capazes de mascarar nosso verdadeiro temperamento. Assumimos um novo comportamento compatível com nossas experiências de vida. Normalmente surge a partir de uma imposição da vida. Então vamos supor aqui que você seja uma OPI 4, que é uma OPI um pouco mais apática. Mas se você foi criado em um ambiente de pessoas mais aceleradas e pessoas mais dinâmicas, você pode assumir esse comportamento, essa característica temperamental. Ou a própria imposição da vida. De repente, uma família que veio à falência, você teve que começar a trabalhar mais cedo, então teve que desenvolver habilidades mais comunicativas, teve que ser um pouco mais impetuoso. Um momentinho, pessoal. Todo mundo sabe, meu gato, né? Então, determinadas situações da vida podem nos moldar. E aí, a partir disso, nós assumimos esses novos comportamentos e o hábito de repetir esses comportamentos muitas vezes fazem nós mesmos crer que somos essa nova pessoa, tá bom? Então, isso aqui é importante checar. E outro ponto importante também aqui, ó. Podemos estar vivendo estados emocionais e mentais reativos, que podem surgir como respostas a traumas de vida. Por exemplo, assumir um comportamento depressivo após o falecimento de um ente querido. Vou fazer um parênteses aqui, tá? Acho que muita gente sabe que eu gosto muito de estudar o sono, né? E uma das coisas que mais leva à insônia é o estado de alerta noturno, tá? Ou seja, a pessoa que deita na cama e fica lá remoendo pensamentos, né? Ou se preocupando com alguma coisa, e aí esses pensamentos ativos na hora de dormir levam naturalmente à insônia. O que eu quero dizer com isso, tá? É muito comum pessoas, tá? É muito comum pacientes, somente. É muito comum pacientes, tá, desenvolverem o que nós chamamos de insônia aguda. O que é a insônia aguda? A insônia aguda é o processo em que você vai ter dificuldade de dormir frente a algum evento passageiro, tá? Então é muito comum pacientes que assumem a depressão, que estão passando por um processo depressivo, irem para a cama e começarem a ter um tipo de pensamento que nós classificamos como ruminação. A ruminação é o tipo de pensamento onde a pessoa ela acaba assumindo uma culpa muito grande. Por exemplo, a pessoa fica deitada na cama, né, que às vezes, muitas vezes é o único momento de silêncio que ela vai ter ao longo do dia, ela fica lá pensando, putz, né, por que eu não gritei de volta pro meu marido? Por que eu não falei aquilo que eu queria pro meu marido? Ou por que eu não disse eu te amo pro meu filho? Ou, bah, por que eu não dei essa resposta naquele momento pro meu colega de trabalho? Né? E aí esses pensamentos acabam alimentando a insônia, ok? Ok. Isso é o que nós chamamos de insônia aguda, quando você desenvolve uma insônia derivada de um alvo terapêutico, nesse caso a depressão. O problema é essa insônia aguda tornar-se em uma insônia crônica. Ou seja, a depressão, ela cessa, você trata a depressão, mas você perpetua esses hábitos adquiridos à noite, ou seja, você encerra a depressão, mas continua alimentando pensamentos negativos na hora de dormir. Então você vai ter a perpetuação desses pensamentos que vai levar a uma insônia crônica, ou seja, você adquiriu novos hábitos. Isso é mais ou menos o que acontece em pessoas que vão apresentar um temperamento distante daquele temperamento de origem da OPI, tá? Pode ser que a partir de um trauma, como aqui, por exemplo, o falecimento de um ente querido, a pessoa assuma uma postura mais pessimista, mais depressiva, tá? E aí você olha, bah, mas é uma OPI1, que normalmente é uma pessoa otimista, mais animada, e ela é tão depressiva? Claro, cara pálida, né? Olha o que aconteceu na história de vida dela. Ela pode sim assumir um novo comportamento, mas não quer dizer que nós vamos tratar esse comportamento atual dela. Quer dizer, nós vamos tratar o comportamento atual dela, mas para que esse tratamento seja completo, vai ser importante repor aquele mineral de carência da OPI dela, que no caso, se for uma OPI1, vai ser o manganês. Por isso que a gente costuma falar, nós vamos indicar para a pessoa a OPI correta dela. No caso, a OPI1, mesmo que ela esteja manifestando outros comportamentos e outros sintomas.
porque a gente é moldado pela vida, tá bom? Então, isso é um dos motivos do porquê muitas pessoas apresentarem comportamentos e temperamentos diferentes. Porque adquiriram estados emocionais pelas imposições da vida ou porque muitas vezes mudaram seus comportamentos a partir de um trauma. Tá legal? Como é que nós tentamos resolver isso? Avaliar a pessoa sempre como era o comportamento dela quando criança. Fazer perguntas, detalhe, perguntas abertas, né? Como é que era a relação com a sua mãe, por exemplo? Não perguntar a relação da sua mãe. Não perguntar a relação com a sua mãe é boa ou ruim. Porque ela vai responder sim ou não. Mas quando abrimos, né? Como é que era o seu sono quando criança? Você dormia cedo, dormia tarde, dormia a noite toda, tinha muitos despertares noturnos? Vai direcionando as perguntas, tá? Você era um tipo de criança que acordava mais cedo ou acordava mais tarde? Você é um tipo de criança que gostava mais de brincar pela manhã ou pela tarde? E assim nós vamos direcionando as perguntas, tá? Esse aqui é só um exemplo. Depois eu vou trazer para vocês alguns tópicos para serem analisados em perguntas que também vão direcionar a consulta, tá legal? Além disso, também nós não podemos esquecer disso aqui, ó. A espessura da OPI, que nós sabemos já que é medida em microns, poderá estar em um limiar entre duas OPIs. Por exemplo, a OPI 2, ela vai de 75 microns a 250 microns. Vamos supor que nós, óbvio, né, em olho nu a gente não consegue ter essa distinção, mas vamos supor que eu esteja analisando uma pessoa OPI 2 com 240 microns. Quanto mais, né, quanto maior a quantidade de microns, pode ser que ela roube, entre aspas, alguns comportamentos da OPI 1 e manifeste alguns comportamentos da OPI 1, mas ela continua sendo uma 2, tá? Então, esses elementos aqui, tá, principalmente essas três situações, é o que muitas vezes vai diferir do diagnóstico de vocês da OPI para o relato de comportamentos da pessoa, tá legal? Como é que a gente tenta desmistificar, né, isso aqui? Como é que a gente tenta desenrolar isso aqui? Avaliando como a pessoa é quando está doente, porque ela não vai ter forças para manter aquele papel de atriz ou de ator, e avaliar como quando ela era criança, ok? E aí, olha só que interessante, né? Quando equilibramos o paciente, ou seja, quando tratamos o paciente, as qualidades positivas do seu caráter, OPI, irão se sobressair, tá? Então, a tendência é, quando a gente consegue tratar o paciente, a gente tira essas couraças que ele assumiu, essas capas, né? O exemplo mais clássico é o das camadas de cebolas. Nós tiramos essas camadas e o paciente começa a revelar o seu verdadeiro eu. Tá legal? Vamos ver se temos perguntas, né? O Sérgio comentou. Então, uma dica seria, ao avaliar a OPI, perguntar: quando criança você era assim? E agora continua a mesma? Boa dica, Sérgio, tá? Boa dica. Depois eu vou passar com vocês aqui, ó, esse quadro. Deixa eu tocar nele aqui, ó. Bom, acho que eu já posso até mesmo falar aqui agora, olha isso. Olha aqui, olha só que interessante aqui, ó. Hoje a aula aqui eu comecei do avesso, tá? Eu puxei os dois slides do fim, depois eu vou voltar para o mesmo slide, mas vamos tentar criar uma linha narrativa para facilitar o entendimento de vocês, tá? Essas aqui, olha aqui, são temas importantes a serem perguntados durante a consulta, que muitas vezes vai dar um direcionamento para vocês encontrarem o verdadeiro eu da pessoa, tá? Nós temos perguntas sobre a natureza da pessoa, sobre o temperamento da pessoa e sobre o sono da pessoa, tá? Gente, o sono é muito importante, né? Eu sei que é clichê falar, mas passamos 1/3 da vida dormindo, e de fato passamos 1/3 da vida dormindo, por isso que ele é algo tão importante a ser checado, tá? Mas, por exemplo, perguntas sobre a natureza. Você é enérgico e ativo? Você é positivo e otimista? É pessimista com qualidade, com ansiedade? É pessimista e depressivo, por exemplo, né? Ah, é uma pessoa que é pessimista e tem um comportamento mais depressivo. Normalmente é uma OPI 4, né? Ah, eu sou um pessimista com ansiedade. Normalmente é uma OPI 3, tá? Ah, eu me considero muito distraído. Isso aqui é um comportamento mais de OPI 5. Ah, eu sou enérgico e ativo. Normalmente é uma OPI mais 1, né? Positivo e otimista, mais uma OPI mais 1, entenderam? Temperamento, calmo e ponderado, normalmente é uma característica mais da 2. Nervoso e impulsivo, né? É mais da 1. Nervoso com ansiedade, é mais da 3. Apático e confuso, é mais da 4. Muda muito de atitude, é mais da 3. Então, você não precisa perguntar tudo isso, né? Porque
O processo de consulta, ele é solto, né? A gente dá liberdade para o paciente ir falando, mas cabe a nós a ir pegando as pistas que ele vai largando para que a gente chegue a esse nosso diagnóstico. A mesma coisa aqui, perguntas sobre o sono, né? Avaliar o sono, dorme bem, dormiria mais se pudesse, é uma característica da 4. Né? Tem dificuldade de dormir? Tem sonolência de dia, uma característica mais da 4. Muitos despertares à noite, uma característica mais da 3. Né? Dificuldades para dormir, uma característica mais da 1, né? Porque a 1 ela tende a dormir mais tarde. Então, quando ela tenta dormir mais cedo ali, ela fala que ela vai ter mais dificuldades. Tá? Então, isso aqui são direcionamentos importantes a se perguntar. Vamos lá, pergunta aqui do Antônio, né? Renar, pode acontecer de a pessoa demonstrar as características da OPI presente e no decorrer do relacionamento apresentar um comportamento distinto da OPI, evidenciando a não prevalência da OPI desta pessoa? Não ficou muito clara a pergunta para mim, eu vou ler de novo, tá? Pode acontecer de a pessoa demonstrar as características da OPI presente e no decorrer do relacionamento apresentar um comportamento distinto? Claro que pode, Antônia. É basicamente mais ou menos o que estamos falando aqui, né? Porque assim, quando a gente está bem com nós mesmos, vamos dizer assim, né? A gente acaba manifestando as características do nosso eu verdadeiro, da nossa API. E aí, se você entra em um relacionamento que muitas vezes não é um relacionamento agradável, e isso às vezes pode ser percebido por você ou não, você pode mudar as características. Imagina só você namorar ou casar com uma pessoa e começa a exigir de você um comportamento diferente. Ah, você tem que ser mais enérgico, né? Imaginando que você é uma OPI 2, vamos supor, né? Que tende a ser alguém mais calmo e ponderado. A pessoa começa a gritar para você. Não gritar do dia para a noite, mas manter essas palavras na rotina do dia a dia. Você tem que ser mais enérgico, você tem que ser mais grosso, tem que ser mais mal educado, né? Você precisa gritar mais com os outros. A gente pode aceitar o que o outro está falando, como pode não aceitar. Se eu não aceito, muitas vezes eu rompo um relacionamento. Mas eu posso me moldar aquela pessoa e aí adquirindo características dela. E às vezes isso vai ser bom, às vezes isso vai ser ruim, a gente não sabe, né? Depende de como é que tá a harmonização do relacionamento, mas totalmente comum, possível, né? Entendi, a situação pode trair o OPI. Perfeito, perfeito. Uma frase interessante. Achei ótimo essas perguntas, mas achei poucas, quase não fala da 2. Temos outras perguntas, tá? Que eu não trouxe aqui para aula, mas eu posso preencher um pouco mais. E isso aqui eu preenchi hoje, na verdade, tá? Mas eu posso preencher com mais sugestões de perguntas, posso pensar aqui, para a gente estar avaliando e colocar depois. Podemos perguntar, por exemplo, a OPI 2 é uma OPI muito rotineira, né? Então a gente pode perguntar para ela, por exemplo, aqui, você mantém horários regulares para a refeição? Você mantém um horário regular para acordar, né? A OPI 2, ela tem um horário regular para acordar, tá? Faz parte do ciclo circadiano dela, ela é muito... e a OPI 2, um ponto interessante aqui, Lúdio, que eu realmente não botei, tá? Mas a OPI 2, ela tende a acordar naturalmente pela manhã, cedo, entre 6h30 e 7h30, tá? Enquanto a OPI 1 quer tocar além, a OPI 4 quer tocar além. A OPI 2 tem, de todas as pessoas, o melhor sono é o da OPI 2. A OPI 2, ela costuma dormir a noite inteira, ter poucos despertares. A OPI 2 dorme cedo, dormir cedo hoje em dia, né? É dormir o quê? Entre 10h30 e 11 horas. Antigamente era dormir mais cedo, de fato. Mas a OPI 2 tende a dormir cedo, tende a acordar cedo, tende a ter o sono com um bloco único, sem despertares. É uma pessoa extremamente apaixonada pela rotina, tá? Isso aqui tudo são perguntas que nós podemos dando. Ah, você gosta de viajar? OPI 1 gosta, OPI 2 não. Todo mundo gosta de viajar, é claro, né? Mas o OPI 2 é um amante da casa, por exemplo, tá? Aqui são algumas ideias. Nossa, então estou completamente desregulada. A gente... O que é estar regulado hoje em dia, né? Por exemplo, a gente dá aula até as 9h30 da noite. Isso não é tão certo, podemos dizer assim, né? A gente sai da aula aqui às 9h30, acho que todos vocês experimentam isso, né? A gente sai da aula, a gente sai daqui das 9, 9h30, 10 horas, a depender da aula, e a gente vai demorar um tempinho ali até o nosso ritmo baixar, né?
Então a gente costuma dormir o quê? 1h30 depois, 2 horas depois, lá pelas 11h30 da noite, mais ou menos, né? Para o OPI 2, eu falei para vocês várias vezes, gente, eu chego aqui dando aula, eu dando aula para vocês, eu chego 9h30 da noite aqui morrendo, tá? Eu chego sem energia, completamente desgastado, tá? Chego porque característica da OPI 2, ela se cansa muito à noite, tá? A OPI 2 é aquela bateria de celular que acorda carregada e vai chegar à noite lá no finzinho já, quase sem bateria, tá? Eu pergunto para minha esposa, eu saio 9h30 da aula aqui, nossa, eu vou comer porque eu tô com muita fome, porque eu tô muito cansado. Não por causa de vocês, tá? Porque é característico meu de estar cansado à noite. Ó, às vezes demoro muito a dormir depois das aulas e ainda tem da faculdade, são 2 cursos, não desligo fácil. É exatamente, Ana, tá? E é por isso, gente, assim, ó, eu sempre falo, né? A suplementação ela tá aí para isso. A gente, para ter um sono de qualidade, basicamente 2 horas antes de dormir, a gente precisa ter uma redução importante do ritmo. Baixar o tom das luzes, deixar de se expor a telas, como nós estamos fazendo aqui, diminuir o ritmo, né? Não estamos fazendo isso porque estamos em aula, um motivo nobre, podemos dizer assim. Mas então terminou a aula, aquele chazinho, sabe? Um chá calmante, um chá de camomila quentinho. Aí sim, essa parte de fitoterápico, de chá e suplementação, eles vão suprir a algo que naquele dia não conseguimos fazer. Então, para que a gente possa entrar no processo de indução mais facilmente, mais natural, a melatonina vai entrar muito bem, né? Porque nós já estamos aqui, eu falando com você, já estamos na fase de atraso da liberação da melatonina. Tá? Ela já deveria estar sendo liberada, e essa exposição a telas azuis está inibindo ela. Então, acabou a aula, faz um chazinho quentinho, tomou o chazinho, espera ali 40 minutos, ali pelas 10h30, toma melatonina, vai para a cama, entendeu? Aí assim fica top. O Elvis levantou a mão, Elvis? Pode ficar à vontade, tá? Oi, boa noite. Boa noite. Renard, desculpe se a minha pergunta às vezes for confusa, mas é que, assim, a minha dúvida é o seguinte: fiz a medição da OPI e verifiquei que é uma OPI 1, o Perfeito. cidadão. E ele tem uma característica da 3, da 2 indiferente. No meu Ok. tratamento, o que isso vai interferir especificamente? Porque se ele tem uma característica do 2, eu vou dar, de qualquer forma, vou tratar ele nutricionalmente e vou dar a OPI 1 de qualquer forma, correto? Sim. E daí ele tem essa característica da UPI 2. Eu devo indicar para que ele tenha essa característica da UPI 2? Ou é só para mim? Qual seria esse intuito de eu Tá. descobrir qual que é a característica dele? Não sei se eu me fiz entender. Tá, eu fiquei um pouco confuso, mas eu vou tentar traduzir. A pergunta foi o seguinte, um exemplo, né? O paciente é uma OPI 1, mas ele está apresentando o comportamento de uma 2. E aí, qual que seria a intenção do tratamento? É essa a pergunta? Isso porque se ele tem uma característica do 2, né? Por exemplo, Sim. o que isso interfere no meu tratamento, por exemplo? Tá, então, Ele é uma UPI 1 e tem característica do 2, mas qual sim. que é, o que ele vai interferir nesse caso? Esse que seria a minha dúvida, acredito eu. Tá, é que muitas vezes, vamos supor assim, né, o paciente é uma OPI 1, vou pegar esse exemplo aqui, né? Aí ele chega lá no seu consultório e aí ele tá tendo queixas, você vai ter a fazer anamnese, vai conversar com ele e tal, e ele tá tendo queixas diferentes do perfil de OPI dele, que no caso seria o OPI 1. Ele tá falando que ele está dormindo muito cedo e ele gostaria de estar rendendo mais à noite, e ele está acordando muito cedo pela manhã, gostaria de estar dormindo mais. Ele está ficando muito irritado quando as coisas estão saindo do seu controle, né? Que o API 2 ele se irrita muito quando as coisas saem do seu controle. Vamos supor que essas sejam as queixas, tá? Quando a gente faz a consulta, e nesse caso prescrever esse OPI 1, nós estaríamos trazendo esse paciente para a sua verdadeira essência, né? Então, nós vamos estar ali fazendo aflorar nele, tanto através da suplementação, que vai ser rica em manganês, quanto através do Oral Impatiens, que está dentro da OPI 1, nós vamos estar fazendo florescer nele uma característica que, no caso, vai ser de mais otimismo, que vai ser uma característica mais positivista, que vai ser uma característica de ter mais energia nos períodos da tarde e noite. Então, é isso que nós fazemos, nós tentamos trazer o paciente para o seu verdadeiro centro de comportamento e de emoções, né? Porque se ele está vivendo em um outro perfil de OPI, ele está se desgastando muito para fazer isso, tá? É basicamente quando a gente interpreta um papel, né? Imagina você
tendo que todo dia interpretar um papel ali de uma pessoa diferente do que você é. Isso gera muito cansaço, isso pode gerar ansiedade, isso pode gerar depressão, por exemplo. Então, quando a gente dá a OPI, a gente faz o paciente revelar suas verdadeiras características, e isso faz com que ele fique mais à vontade, porque é o ambiente propício para ele prosperar, tá? Então, é isso que a gente faz, a gente vai tirar ele de um padrão que não é dele e puxar ele para o padrão dele, que é ser mais otimista, mais positivista, ser uma pessoa com mais energia, ser mais propositivo. Então, esse é o objetivo, tirar o paciente de um padrão que não é dele e trazer o paciente para o padrão dele. Certo. Então assim, vou continuar, porque é o seguinte, então eu digo assim, porque eu sou uma UPI 1, e eu tenho diversas características da UPI 2. Durmo cedo, gosto de acordar cedo, entende toda essa parte assim. Mas a questão o que, desculpa se eu estou sendo insistente nessa questão, Não, porque assim, se eu tenho a certeza, fui lá, fiz a medição, e eu sei que ele é uma 1, mesmo que ele tenha outras características. Sim. Por que eu tenho que ficar investigando ele se eu posso direcioná-lo para que ele tenha essas atitudes do 1, eu já sabendo que ele é 1? Entende? Porque pela íris eu consegui identificar que a aura popular dele é 1, eu não preciso perguntar, você é ativo, você não é ativo pela manhã, entende? Eu posso já indicá-lo diretamente, certo? É isso? Perfeito. A ideia complementando o que você falou aqui, a ideia desse quadro de perguntas e esse direcionamento ali de ver como a pessoa é quando é criança, quando é doente, isso aqui é justamente para complementar quando você fica muito na dúvida de qual que é a OPI da pessoa, né? Não sei se é, se não é e tal. E aí por isso que essas perguntas vão ajudar bastante, tá? Se você de fato ali, olhei a íris, bati o olho, vi que é uma 1, beleza, segue para frente, tá? E aí o objetivo de estar suplementando, você não precisa nem muitas vezes falar para ele, não precisa fazer esse discurso que eu falei, que como é que é o sono, como é que não é ativo, não é ativo. Você vai avaliar as queixas do paciente, que aí tem que ver quais seriam as queixas, né? E aí a ideia seria de prescrever o OPI 1 para, primeiro, né, a função básica das OPIs, melhorar o nosso processo enzimático, e aí de forma geral o processo enzimático ele vai gerar mais energia para a pessoa, nos seus picos corretos, né? Uma OPI 2, por exemplo, é mais ativa, é mais energia no período de manhã e tarde, enquanto a OPI 1 é tarde e noite. Então, a função básica da OPI é auxiliar no processo enzimático de geração de energia e depois tratar, através do floral dentro de cada OPI, trazer para o equilíbrio dela o seu perfil comportamental. Tá? Mas isso é caso a pessoa esteja doente, tá, Elvis? Isso que você falou que é muito interessante também, isso é caso a pessoa esteja doente, porque também porque você ser uma OPI 1, vamos supor aqui, né, e viver a vida num padrão de uma OPI 2, isso não quer dizer que seja algo ruim, desde que você esteja saudável, né, porque, vamos supor aqui, vou falar de mim, eu sou uma OPI 2, né, e a OPI 2, por tendência, tende a ser um pouco mais pessimista, tende a ser um pouco mais calmo, e eu sou muito calmo, era tímido até mesmo no período da infância e adolescência ali, né, e eu poderia continuar manifestando esse meu comportamento tímido, extremamente calmo e ponderado, mas eu percebi que se eu ficasse muito tempo nessa calma e ponderação, as coisas não iriam acontecer para mim. Então, por necessidades da vida, né, hoje eu dou aulas, eu dou palestras, eu dou cursos, coisas que há tempos atrás eu não me via fazendo. Então, não é ruim você aprender coisas novas, né? O que a gente está falando é sempre de polarizações. Se você é uma pessoa que está vivendo uma depressão, uma ansiedade, um grande nível de estresse, uma insônia, por exemplo, uma grande apatia, aí sim nós vamos buscar te tirar daquele estado que não é seu e trazer para o estado que é seu. Tá? Essa pergunta sua foi interessante para eu dar essa resposta, porque muitos terapeutas, às vezes, querem tratar a pessoa. Muitas vezes a pessoa não quer ser tratada, ela está bem do jeito que ela está. Mesmo, mas você deveria estar manifestando características da OPI 1 e não da 2. Tá, mas para mim está tudo bem com o paciente. Né? Eu precisei criar novas características para lidar com a vida. E foi isso que nós falamos aqui. Né? Muitas vezes as situações crônicas da vida, elas vão nos levar a apresentar novos comportamentos, que nem sempre serão negativos. Tá? Será negativo quando a gente estiver vivendo um processo de adoecimento, aí sim. Tá? Por exemplo, acho que você é um desses casos, né, Elvis, assim, se você se sente bem dormindo cedo, acordando cedo, se a sua vida muitas vezes te levou para esse caminho, seja por conta dos filhos, da esposa, do trabalho, e você
incorporou esse comportamento, se sente bem, beleza, tá tudo certo. Mas é provável que caso algum dia você venha a adoecer, você vai precisar voltar para o seu estado de origem ali, que vai ser ter mais energia à tarde, mais energia à noite, tá? Ser um pouco mais otimista. É isso aí. A Liliana comentou aqui, na verdade, você se adaptou com um novo comportamento, mesmo sendo outro API. Vive feliz assim. Resumiu, Liliana. Perfeito, perfeito. Ó, o Sérgio comentou, com relação à dúvida do Elvis, nesta dúvida em qual API indicar o master resolveria? Então, o master, Sérgio, ele é muito indicado para problemas glandulares, se a gente se estivéssemos vendo o Sérgio, né? Porque assim, na íris, na análise, a gente tem uma lista de hierarquia, tá? E dentro de uma lista de hierarquia, um problema glandular, ele acaba sempre assumindo uma necessidade de atuação mais rápida. Então, é como uma cebola, tá? Então, assim, a gente trata primeiro o superficial, que vai ser o problema glandular, resolveu isso, aí agora vamos para o temperamento, aí entra a OPI, tá? O master poderia ser indicado para ele? Poderia, se ele tivesse ali alguma disfunção glandular, o master poderia ser indicado. Elvis, não sei se respondi a tua pergunta, se respondi, se não respondi, se não respondi, vamos desenvolvendo Respondeu aqui até chegar a uma conclusão. Respondeu, até chegou a travar o meu que fechou e abriu de novo. Tenho mais uma perguntinha, Renan, para ser chatinho, Vamos? que nem os outros. Não, é bom, essa é a hora. Por exemplo, assim, as OPIs, nós já temos os órgãos de choque nativo da OPI, né? E também Sim, temos os órgãos de choque das constituições. Por perfeito. exemplo, a OPI 1 tem a órgãos de choque fígado e vesícula, né? Isso, A mista biliar também, então fígado e isso vesícula também. ia potencializar. Agora, se eu tenho, por exemplo, uma OPI 1 e eu tenho uma hematógena, né? Perfeito. Aí, qual que eu dou mais relevância? Eu tenho que dar todas as... Porque daí serão vários órgãos de choque, né? Será Sim, sanguíneo, será parte de vesícula, de fígado. sim. Tem algum que eu vou dar mais atenção ou não? A gente, Como, você vai como ter faria? vários. Tá, vamos lá. Então, assim, vamos pegar aqui um exemplo de uma OPI 1, né? Que é fígado e vesícula biliar, os órgãos de choque, ok? E vamos dizer que você é uma constituição linfática, onde os órgãos de choque são as linfas. Qual a prioridade, né? Nós temos que saber que você vai ter esses órgãos de choque, o sistema linfático, como um todo, as linfas, né? Sistema de drenagem, por exemplo, fígado e vesícula biliar. Ponto. Esses são seus órgãos de choque. Quando a gente analisa os órgãos de choque da Constituição, por exemplo, eles são órgãos que vão ser mais afetados pelo nosso fenótipo. Ou seja, eles vão ser órgãos que vão sofrer primeiro, tá? Então, a prioridade, o ideal seria tratar todos, né? Tanto da OPI quanto do Constituição. Mas se tiver uma prioridade, vai ser o da Constituição, tá? Porque são órgãos que nós chamamos fenótipos, são órgãos que vão sofrer mais por conta do estresse, e quando eu digo estresse é o sedentarismo, o estresse emocional, né? Que vão sofrer mais por conta do meio ao nosso redor, alimentação, fumo, hábitos de vida inadequados, tá? Então, primeiro os órgãos da Constituição sofrem e depois os órgãos da OPI sofrem, tá? Se fosse colocar numa escadinha ali, né? Qual que vai sofrer primeiro? Primeiro é os da Constituição, que vão ser os órgãos mais de frente, vamos dizer assim, né? E depois os órgãos da genética, que aí vão ser os órgãos da OPI, tá? Então, se tiver que dar uma prioridade, então isso é uma constituição linfática, primeiro eu vou ver aqui como é que está o sistema linfático dela, linfas, sistema de drenagem, sistema imunológico, né, muito presente na linfática, atuo aqui e aí depois eu vou para a parte de OPI, tá? Então, a sequência da escala seria essa. Beleza? Beleza, obrigado. De nada. Tem uma pergunta aqui da Mirélia, vamos ver. Eu sempre funcionei mais à noite. Sinto maior disposição quando começa a anoitecer. Desde criança só conseguia estudar para as provas da escola à noite. Sofri muito quando comecei a trabalhar e tive que mudar a minha rotina. É isso aí, Mirélia, é isso aí. É bem comum isso acontecer, tá? A gente vive numa sociedade que existe um padrão de comportamento ali muito forte, né? E a gente muitas vezes tem que se adaptar a isso, porque senão a gente é colocado fora da caixa.
Quando a gente aprende a iridologia, é até um pouco libertador, porque a gente aprende a se conhecer. Mas muitas vezes se conhecer também não é o suficiente, né? Porque a gente está ali muitas vezes refém de um padrão de sociedade onde a gente ou se encaixa ou vai ter que ser criativo para gerar uma nova fonte de renda, de trabalho, para saber adaptar às nossas necessidades, né? Mas é importante, né? Quando a gente... Eu assisti uma palestra semana passada que falava assim, ó, a gente fala muito de sonhos, né? Muito bonito, todo mundo sonha, tem seus sonhos, sonhos de objetivos, tá? Aí a frase era: como que você se comporta diante dos seus sonhos, né? Ou seja, não basta sonhar, né? Nós precisamos nos impor em relação aos nossos sonhos. E eu digo isso porque quando a gente consulta aqui, cara, insônia é uma queixa realmente muito grande, né? E temos muitos profissionais que trabalham em turnos invertidos, e eu falo para eles: olha, eu entendo que o trabalho é importante, mas vamos pensar um pouco e tentar montar um planejamento para que a gente consiga trocar o seu turno. Óbvio, não vai ser da semana para outra, do dia para a noite, mas como que a gente se comporta em relação aos nossos sonhos? Né? Trabalhar em turnos invertidos não é saudável. Ponto. Não adianta. Quem falar que é, mas não é. Tá? Então, assim, a gente tem que criar uma estratégia para daqui 6 meses, um ano, ter conseguido mudar isso. Tá? Então, aqui o que a Mirelia falou é isso, né? Ah, muitas vezes eu estou em um trabalho que não é compatível com a minha OPI, eu estou sofrendo porque não consigo acordar cedo, e aí nós temos que pensar, né? Como é que eu devo me comportar em relação aos meus sonhos? Para começar a mudar o que eu desejo alcançar. Beleza? Profundo. Parar de filosofar, né? Vamos continuar aqui então a aula, né? E olha só, eu comecei pelo começo e pelo fim, né? Eu abri para vocês o primeiro slide e depois fui pro fim da aula. Só que tem essa carne aqui no meio para falar com vocês ainda, tá bom? Vamos lá. Também pode ocorrer que na infância o paciente refere que era extrovertido e na fase adulta se considera introvertido. O uso da OPI correta equilibra essa situação? Sim, equilibra. Vamos lá, então, aqui, né? Olha isso, o objetivo da aula de hoje, gente, na aula semana passada eu falei bastante sobre o poder dos oligominerais, né? Essa parte de reações enzimáticas, reações catalíticas, né? Falei bastante sobre isso. Só porque em cada OPI, além de ter um mineral de base, ele também vai ter um floral de base, tá? Vamos ver aqui. Chegou a perguntinha, tá? Prioridade poderia ser para evitar indicar muitos produtos ou pela parte financeira? Se não, pode indicar para os dois perfis? Correto? Sim, nós podemos indicar para os dois perfis, correto, tá? Mas se for para escolher numa parte financeira, podemos dizer assim, a gente começaria pelos órgãos de choque da Constituição e depois iria para os órgãos de choque da ordem popular interna, tá bom? Porque, assim, os órgãos de choque da ordem popular interna, eles são órgãos mais protegidos, podemos dizer assim, tá? Eles vão ser órgãos que vão adoecer mais por último, porque para chegar na genética da pessoa vai demorar um pouquinho mais. E os órgãos da Constituição são os órgãos mais expostos a esses elementos estressores do dia a dia. Então, são órgãos que vão sofrer primeiro. Então, muitas vezes, falei semana passada, né? Antes de adoecer, nós vivemos um desequilíbrio das emoções, depois desequilíbrios funcionais e depois, de fato, a patologia por diagnóstico médico, né? Então, normalmente o paciente que vai chegar no terapeuta, ele está nessa fase de desequilíbrio emocional e desequilíbrio funcional. E aí, no desequilíbrio funcional, ele acaba manifestando principalmente problemas dos órgãos de choque da Constituição. E aí, quando ferra a Constituição, aí vai para a UPI. Tá? Normalmente é assim. Então, seguindo aqui, né? Então, assim, ó, cada OPI vai ter um perfil temperamental, né? E aí, então, dentro de cada OPI, nós colocamos um floral para tratar esse perfil temperamental. Aí aqui eu vou, novamente, repetir um pouquinho sobre o perfil de temperamento de cada OPI. A OPI 1, nós utilizamos o floral impatience. Olha que coincidência, né? Vem de impaciência. Porque a OPI 1, quando está polarizada no lado negativo dela, ela é uma pessoa mais impaciente. Para quem que nós indicamos, né? Pensando apenas em um perfil comportamental, para quem que seria indicado a OPI 1? Para os que são rápidos de pensamento e ação e que querem que tudo se faça sem hesitação. Desculpa, sem hesitação e nem atraso. Quando estão doentes,
ficam ansiosos para se restabelecerem rapidamente. Cara, o OPI1 é o cara que tá aqui, ó. Vamos, bora, bola para frente, segue. Quando eles estão doentes, eles ficam muito ansiosos porque querem se recuperar muito rapidamente. É-lhes muito difícil ter paciência com pessoas lentas, pois isso lhes parece errado e é uma perda de tempo. Assim, se esforçarão para fazer com que essas pessoas sejam mais rápidas de qualquer modo, tá? É comum o OPI1 ficar apressando os colegas, tá? Ele fica ali apressando, e isso acaba sendo chato. Frequentemente preferem trabalhar e pensar sozinhos, para que possam fazer as coisas em seu próprio ritmo, tá? Então, a pessoa de OPI1 tem esse perfil temperamental. Quando ela usa OPI1, né, o que ela aprende? Ela aprende a ser ponderada, né, e ter amor pelo próximo, que é justamente para não ficar enchendo o saco do outro, não ficar apressando o outro. Tá? Então, quando a gente utiliza o Floral Impatience dentro da OPI1, ele vai fazer isso, ponderamento, para você não é esperar os outros, é respeitar os outros, tá legal? Então, esse é o perfil de comportamento da OPI1. Já a OPI2, olha que interessante aqui, né? Dentro dela, além de ter o manganês, cobalto, também vai ter o floral OAC. A OPI2, gente, eu vou ler para vocês aqui, tá? Mas normalmente a OPI2, ela é um tipo de pessoa que ela se dedica muito ao trabalho. Muito, muito. Ela tem um sentimento de dever muito forte nela. É a essência para quem luta até o esgotamento. Lembra que eu falei para vocês, eu sou OPI2, eu me sinto extremamente esgotado? Porque a gente realmente se doa muito pela causa, pelo trabalho, pelo processo, até se esgotar. Por isso que eu sempre falei, o OPI2 descansa descansando, porque ele se esgota e ele precisa recuperar sua energia. São os trabalhadores incansáveis, que por exceder-se em suas tarefas, terminam por esgotar-se. Quando não estão produtivos, suas vidas carecem de sentido. Então, a OPI2, ela precisa, não é que ela precisa estar sempre produzindo, tá? Ela tem que ter no radar dela, algo. Por exemplo, quando fica desempregado, sofrem muito, tá? Porque elas precisam ter uma atividade ali baseada naquela rotina dela. Elas precisam saber o que estão fazendo. A minha vida é uma rotina, eu tenho que ter hora para acordar, para dormir, o que fazer, o que trabalhar, preciso ter as ordens no meu trabalho, né? Tendem a arcar com as responsabilidades de outros e muitas vezes trabalham muito. São as pessoas que trabalham duro por longo tempo e carregam enormes responsabilidades nas costas em detrimento de sua própria saúde, tá? Isso aqui muitas vezes é o que faz o OPI2 adoecer, tá? Ele trabalha bastante. Ao usar a essência, a OPI2, a pessoa sente que está se excedendo em seu trabalho e passa a respeitar os sinais de seu corpo de que deve descansar. O descanso, gente, lembra que eu falei? Para OPI1, o viajar, né, o distrair-se, o sair de casa é reparador. É o que faz ela não adoecer. Para a OPI2, o que faz ela recuperar a saúde é o descansar. Tá? O pecado da OPI2 é negar o descanso. Se ela negar o descanso, trabalhar excessivamente, por muitas horas, ela irá adoecer. Preciso urgentemente tomar OPI2. É o que a gente está falando, né, Lud? Será que você é assim? Ou será que muitas vezes é o seu meio o criou assim? Você muitas vezes vem de uma família onde pode ter pais rígidos, onde falam que o trabalho é a dignificação do homem. Um homem sem trabalho não é nada. Um exemplo. E aí muitas vezes a gente cresce com isso na cabeça, né? E repete isso. Então a gente tem que estar sempre avaliando ali a OPI da pessoa e conversando com a pessoa. Como é que era quando criança, quando está doente, como é. Tudo isso tem que ser avaliado. Não estou falando que você não é OPI2, porque eu não sei mesmo sua OPI, tá bom? Mas só para mostrar, né, gente, que o quanto o meio é forte na nossa criação, tá? Eu falo que existem os pontos de ruptura, tá? Normalmente a gente assume uma nova personalidade a partir de um ponto de ruptura. Quem sabe isso que eu falei para você, o trabalho é dignificante, muitas vezes foi o ponto de ruptura para você falar, putz, eu preciso mudar para me adequar à sociedade. E aí você acaba esquecendo aquilo, a sua verdadeira essência. Ó, sou 2. Bacana, eu também sou 2. Vamos lá. OPI3 é o tipo escleranto, né? Esse é fácil, temperamento de indecisão. Temperamento de indecisão. É a essência para os estados de dúvida,
de indecisão entre duas possibilidades, entre dois caminhos. Mudam de opinião com frequência, sempre entre duas alternativas, e não buscam um conselho. Isso aqui é verdade, tá? Olha só, gente, o meu pai, vou entregar ele é 3. Eu sou 2 de carteirinha, e meu pai é 3 de carteirinha. Oh, mas é difícil trabalhar com ele. Meu Deus, o que ele muda de ideia e opinião. E o problema dele é esse aqui, né? Tô falando mal dele, ó. Não buscam um conselho. Não é somente não buscar o conselho, não avisam as pessoas. Quando você vê, tá, pai, mas não era combinado esse. Ih, meu filho, já mudei, já era, mas tu não me avisou. Já foi. E lá foi. Para a incerteza, indecisão e desequilíbrio. Pessoas indecisas que ficam oscilando entre um e outro caminho a percorrer, muitas vezes adiando a decisão por longo tempo. No aspecto positivo e escleranto, toma decisões com confiança intuitiva e no momento certo, podendo incorporar novos potenciais em sua vida sem perder o equilíbrio. O meu pai, gente, ele é OPI 3, para o bem e para o mal, tá? Ou seja, qual que é o mal? Ele espera que todo mundo acompanhe o seu raciocínio, e ninguém acompanha, porque ele muda de ideia e opinião assim, ó. E aí ele não fala quando ele mudou, né? Isso é negativo. Porém, o aspecto extremamente positivo dele é esse aqui, ó. Ele toma decisões sempre com confiança intuitiva e no momento certo. Ele tem uma intuição muito forte. E ele toma todas as suas decisões baseadas, óbvio, né, que a intuição, ela acaba sendo um processo das nossas experiências. Então, quanto mais a gente acerta, mais forte a intuição fica, né? Mas ele tem um processo intuitivo muito, muito poderoso e um time muito correto para as coisas. Muito correto. Tá? E isso é muito bonito nele. Me esgotei tanto que minha imunidade está zerada. É comum, né, Lud? Assim, eu também, quando eu trabalho muito, tá? Sem respeitar o meu corpo, aí não tem jeito. Vem as gripes, os resfriados, as infecções, né? O corpo grita, né? O corpo grita. E aqui agora o OPI 4, o Olive, né? O Olive também é bem legal. O Olive é para as pessoas de estado de esgotamento extremo. A vida cotidiana se torna um grande fardo, pois o cansaço é intenso. É o baiano, lembra que eu falei para vocês? O baiano tá sempre cansado, na rede. A gente é pejorativo, né? Mas serve como exemplo. Indicado para as pessoas que não sentem aliviar a sensação de esgotamento mesmo depois de algum descanso. Cansam com facilidade e não sentem possuir uma reserva de forças suficiente para dar continuidade às suas tarefas. No estado positivo de Olive, a pessoa administra sua energia de forma correta, sendo capaz de prestar atenção aos sinais antecipados enviados por seu corpo. Estou tomando a OPI2, o professor passou para mim, estou me sentindo bem disposta. E isso é incrível, né, Ana? Eu me sinto incrivelmente disposto quando tomo a OPI2, tá? Incrivelmente. Olha que legal, eu sou 2, meu pai é 3, a minha irmã é 3, a Aline, que igual meu pai, é irritante, e a minha esposa é 4, tá? E todos nós somos exemplos de carteirinhas, tá? Todos nós somos exemplos de carteirinha. A minha esposa, agora eu vou falar um pouco dela, é uma OPI 4, tá? E é aquela pessoa que quer dormir além do que poderia dormir, parece que está sempre cansada, tá? Ela cansa com facilidade e ela sente que não possui uma reserva de forças. Isso é o lado negativo, né? Ela vive bastante o lado positivo. E é isso aqui, ó. No estado positivo de Olive, a pessoa administra sua energia de forma correta, sendo capaz de prestar atenção aos sinais antecipados enviados por seu corpo. Isso aqui é incrível, gente, tá? Eu lembro que, eu já falei para vocês que ela pinta porcelana, né? Mas eu lembro que antes de pintar porcelana, ela trabalhava numa empresa e ela nunca ficou tão doente quanto ficou naquele último ano. Nunca, ela ficava doente o tempo todo, era impressionante. Gripes, resfriados e mais gripes e dores musculares, porque ela não prestava atenção aos sinais enviados por seu corpo. Tá? O OPI 4 ele tem uma sensibilidade para o corpo muito grande. Tá? O corpo do OPI 4 fala com ele o tempo todo. E hoje a gente sabe, né, que aquela variedade de doenças que ela tinha, mesmo, pô, eu trabalho com suplemento, né, gente? Ele dava vitamina D3, dava melatonina, dava cogumelo real, dava OPI, falava, desgraçado, tá sempre doente, o que que tá acontecendo? Porque ela não estava sendo sensitiva o suficiente para o seu corpo.
o corpo dela já estava em outro trabalho, que era o de pintura, era o de arte, né? Lembra que eu falei para vocês que o OPI 4, ele é apático, o que é negativo, porque está sempre cansado, mas ele é indiferente, o que é positivo, porque ele não dá opinião para os outros. Mas, por vir de uma família tradicionalista, onde eu lembro que ela, hoje em dia, ela tem sucesso, ela é convidada para dar muitas palestras, né? E ela fala, quando ela fez 17 anos, ela fez enfermagem. Minha esposa é enfermeira, para quem não sabe, né? Os pais dela falaram: enfermagem, medicina, advogada, dentista, profissão de verdade, eles falaram, né? Profissão de verdade. Ou seja, em hipótese alguma, iria imaginar que seria artista, pintora. E ela teve que aceitar, porque o meio impôs isso a ela. Quando ela aceitou a sua essência verdadeira, que é a indiferença para o que os outros sentem, ela voou na carreira dela. Parou de ficar doente, começou a dosar a sua energia da forma correta, tem um brilhantismo importante para as artes, que é o trabalho dela, né? Mas, então, olha, né? O estado negativo dela ficou um ano inteiro doente, foi quando ela trabalhava na empresa e pintava à noite em casa, né? O corpo dela gritava: olha, você não deve estar aqui, você tem que estar lá, pintando. Então, a API 4 ela tem uma sensibilidade para o que o corpo diz muito grande. Tá? Eu vejo muita gente falando mal de API 4. E eu digo, é uma excelente API. Como todas as outras também são. Né? A 2 é a melhor, mas o resto também é bom. Tá? Então, essas são as características, gente. E aí, o API 5, eu não botei aqui porque o API 5 ele é o desadaptado. Ele é o cara que vai girar entre todas essas características, tá? Apresentando talentos e os defeitos também, tá? Então, essas são as ideias das OPIs e esses são os florais dentro de cada OPI que trata o perfil temperamental da OPI, tá bom? Gente, 10 horas, 9 horas, tá? Realmente essa aula veio para encerrar o nosso módulo de OPI, nosso módulo 3. Eu me perco um pouquinho porque normalmente o módulo de OPI era o módulo 2, mas para esse curso nós colocamos ele no módulo 3, porque iniciamos com a face, né? Então, esse é a aula de encerramento da OPI, das ordens pupulares internas, do nosso módulo 3. Semana que vem, a gente inicia o nosso módulo de psicossomática, tá? Para aprender a ver, lembra lá do que eu falei? O significado emocional dos sinais, agora introflexão, extroflexão. Agora a coisa começa a apertar um pouquinho mais, mas ao mesmo tempo, é agora que a mágica começa a acontecer, tá? Agora é que a mágica começa a acontecer. Falar de traumas, choques, tá? Fobias, tudo isso, a partir da linha do tempo na banda do sistema nervoso autônomo. Então, eu vou abrir para perguntas, tá? Mas o tema a gente já encerrou aqui. No caso OPI 2, imunidade baixa, seu pai relatou tomar uma vez por ano. Neste, para aumentar a imunidade, pode tomar mais que uma vez ao ano? Sim, né? Quando a gente fala tomar uma vez ao ano, depois eu respondo a Débora, tá? Quando a gente diz tomar uma vez ao ano, a gente fala para a pessoa que é saudável, assim, né? Para manter aquela manutenção de saúde. Não, toma uma vez por ano e tal, tudo certo. Agora, a pessoa que naturalmente apresenta uma queda de imunidade importante ali, a OPI, ela entra e entra muito bem, tá? São alguns produtos para a imunidade que eu costumo recomendar. A OPI é importante, o cogumelo real é importante, a vitamina D3 é importante. São 3 produtos ali que eu estou sempre girando, tá? Por exemplo, entramos no inverno agora. Opa, começou a esfriar em Criciúma, pelo menos, né? Cara, a vitamina D3 tá na minha mesa. Não tem como. Vitamina D3 é essencial para a imunidade. OPI 2 eu comecei a tomar semana passada, tá? Cogumelo real não comecei mais, acho que eu vou começar a tomar semana que vem. Então, nessas entre safras de temperatura, é sempre bacana estar utilizando, tá bom? Sobre as perguntas, né? A Deborah comentou aqui. Temos perguntas para responder e entregar. Pode ser entregue no final de semana? Sim, pode ser entregue, tá? Eu vou checar com meu pai, mas como segunda tem feriado, eu vou falar com ele para a gente estender, para ser entregue então até terça-feira. Como segunda não vai ter aula, né? Então vocês podem aproveitar e podem responder na segunda-feira, tá bom? Bem tranquilo também.